Amém, gente? Vamos lá então. João 8,31 diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. 32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Abaixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, e eu te agradeço, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui nessa noite, por termos liberdade nesse lugar, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Pai, a minha oração é que essa palavra entre nos nossos corações, além das nossas emoções, além do nosso mero conhecimento, para que nós possamos corresponder àquilo que o Senhor tem feito constantemente em nós e através de nós. Eu dou uma palavra de ordem agora no reino espiritual a toda ação demoníaca que caia por terra deste lugar, para que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam abertos a tudo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Galera, o tema da minha mensagem hoje é uma fé libertadora. A gente está falando nessa estação de outono sobre fé, e o tema da minha mensagem hoje é uma fé libertadora. Liberdade, cara, por definição, é o direito de você agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que você não prejudique outra pessoa. É a sensação de você estar livre, de não depender de ninguém. Essa é a definição de liberdade. Quando você procura lá no Google, quando você procura no dicionário, você vai ver que essa é uma das maiores definições de liberdade. O desejo de liberdade está no âmago de todos nós, ele está no âmago de todas as pessoas. Mas nessa geração, a gente percebe que é um grito muito mais forte. É algo que essa geração grita muito mais forte. Livre para você ser quem você quer ser, livre para você estar onde você quiser estar, livre para você fazer o que você quiser e na hora que você quiser. Esse empoderamento, se é assim que a gente pode chamar, é visto pela massa como algo bom, né? A mídia, ela enaltece esse tipo de frase, esse tipo de argumento, né? Diz que realmente isso é bom, que isso é um sinal de maturidade. O relativismo da nossa geração faz isso. Faz com que essa sensação de liberdade, de você fazer o que você quiser, na hora que você quiser, você está com quem você quiser estar, a despeito de qualquer coisa, é bom. É um sinal de que você é uma pessoa madura. E infelizmente nós, como cristãos, temos acreditado nisso, que liberdade é o senso de você fazer o que você quiser, na hora que você quiser e ainda ser abençoado por isso. Não é verdade? A gente percebe que esse tem sido o argumento da nossa geração até dentro da igreja. Mas eu percebo que isso é um grande engano. E Deus tem falado muito comigo a respeito de liberdade e como nós temos que ser bíblicos no entendimento do que é liberdade. E como eu e você precisamos interagir com isso. Amém? Nós precisamos interagir com a liberdade e entender o que isso significa para viver realmente em liberdade. E para sermos também pessoas que vamos falar o que é liberdade, o que significa realmente ser livre para outras pessoas. Nós vamos ser modelos para isso, amém? Então, é sobre isso o que eu quero dizer. Esse discurso que a massa diz, ele pode ser até bonito, mas no fundo, ele revela para mim que quem dá esse discurso, na verdade, não encontrou um sentido para a sua vida ainda. Não encontrou um propósito muito bem definido para a sua vida. E às vezes começa a buscar isso e a dizer isso de outras formas. Mas então, o que é ser livre? O que é viver em liberdade? Eu acredito que nós não precisamos, nós temos não apenas que compreender sobre isso, não temos que apenas entender, mas interagir da forma correta com o que significa ser livre, porque é um dos pilares para que a minha fé e a sua fé seja uma fé madura. Para que a minha fé e a sua fé seja uma fé madura e seja uma fé fortalecida.
Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: para a sua fé ser forte, você tem que interagir de forma correta com a liberdade. Amém? Eu acredito que essa palavra ela ainda vai ter uma segunda parte, porque a primeira parte, eu não sei se vai dar tempo de falar, eu acredito que não, mas eu vou me concentrar aqui na pergunta: livres do quê? Quando a palavra fala sobre liberdade, nós somos livres do quê? Essa resposta ela é simples e direta: do pecado. Sempre quando a Bíblia mencionar sobre liberdade, você vai ver que Deus interage com o seu povo tentando livrar ele da escravidão de algo. Quando a gente vê no Antigo Testamento, a gente percebe que na vida de Moisés e na vida de todos aqueles que vieram em seguida de Moisés, a gente percebe Deus livrando o seu povo das mãos da escravidão. E a escravidão podia ser representada de várias formas, mas a gente percebe que sempre Deus interagindo em liberdade a favor do seu povo da escravidão. E quando chega para nós, a gente vê Jesus vindo para nos libertar do pecado. Então é disso que a Bíblia fala. Mas eu percebo que a nossa relação com o pecado, ela precisa ser um pouco mais profunda no entendimento. Porque o pecado, ele não é simplesmente o que eu e você fazemos. O pecado, ele não tem relação diretamente, somente com o que nós fazemos. Quando a gente analisa biblicamente, a gente percebe que o pecado, ele tem uma relação com quem nós somos. O pecado tem uma relação muito mais profunda com a gente. Ele tem uma relação com quem a gente é, com o nosso coração, com o que forma os nossos pensamentos, o que forma as nossas atitudes. Então, nós precisamos ter uma visão mais profunda do que realmente significa o pecado. Ninguém gosta muito de falar sobre isso. A gente entende que somos pecadores por natureza, a gente entende, sempre fala que o pecado já está em nós desde sempre, mas quando a gente interage com o pecado, a gente sempre acaba interagindo de maneira pronta, vamos dizer assim, com o que a gente faz. A gente olha para o pecado sempre através da ótica das nossas atitudes, com o erro que a gente comete. Mas a gente precisa ser mais profundo, entender que o pecado, ele tem uma relação direta com o que nós somos. E quando a gente percebe dessa forma, a gente entende que é muito mais profundo, não só o entendimento, mas como nós temos que interagir com isso. A palavra diz em Romanos 3:23, que todos pecaram. Não há um ser humano que não pecou. Quando nós nascemos, nós já nascemos em pecado, e todos nós carecemos da glória de Deus. Romanos 3:23. Quando a gente volta para o texto ali de João 8, o texto mostra que alguns daqueles que ouviram Jesus, aqueles que eram os ouvintes de Jesus, eles creram nele. Mas eu percebo que crer simplesmente não basta. E o próprio Jesus diz isso. Ele fala assim: se vocês permanecerem, a palavra diz no versículo 31, que alguns que creram nele, Jesus está falando para alguns que creram nele, ele fala: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, ele vai discorrendo, ou seja, o crer que os judeus demonstraram não foi suficiente, Jesus foi mais fundo. Os religiosos daquela época, eles se orgulhavam, isso é claro para todos nós, né? Os religiosos, eles se orgulhavam em cumprir as suas tradições, e eles focavam a sua religiosidade ou a maneira de interagir com a religião por aquilo que eles faziam, e eles faziam isso muito bem, né? Eles eram irrepreensíveis, eles cumpriam aquilo, né, com afinco, eles faziam aquilo como deveria ser feito. Mas o que eles não perceberam? Eles não percebiam que o seu coração estava corrompido, que estava longe de cumprir a verdadeira vontade de Deus. Eles não entendiam qual era a missão real de Jesus. Eles não entendiam o que Jesus estava realmente fazendo ali. Porque eles se orgulhavam em mostrar para as pessoas, em dizer para as pessoas que o que eles faziam, em cumprir todos os seus rituais, em levar a lei a sério, era suficiente para serem aceitos por Deus. E quando a gente analisa biblicamente, a gente analisa e fica claro que os judeus, eles esperavam no Messias um rei
queria livrá-los da tirania romana, e iria estabelecer ali, fisicamente, o reino de Deus, né? E estabelecer a soberania de Israel, ia livrar eles da tirania dos romanos. Mas quando eles são confrontados por Jesus, a gente percebe que eles se apoiam nessa experiência religiosa. E isso demonstra para mim uma relação muito rasa, um entendimento muito raso acerca da real missão de Jesus. Quando a gente vê eles respondendo a Jesus e fala, cara, você não sabe quem nós somos descendentes diretamente de Abraão. Nós somos aqueles que carregamos a linhagem de Abraão. E esses que disseram para Jesus são os mesmos que creram nele. Foram os mesmos que demonstraram crer em Jesus, mas quando Jesus confronta eles dizendo, olha, vocês precisam ser livres do pecado, eles falam, cara, nós não somos escravos de nada, porque nós somos descendentes de Abraão. Isso demonstra para mim um entendimento da missão de Jesus raso. Porque Jesus vem trazer a verdadeira condição do coração deles. O que eu analiso com isso? Que nós, queridos, nós não somos muito diferentes dos religiosos daquela época, dos religiosos da época de Jesus. Por quê? O nosso entendimento acerca do Evangelho muitas vezes se baseia numa esperança terrena. O meu e o seu Evangelho muitas vezes se baseia em resolver os nossos problemas interpessoais. Já parou para pensar? A gente confunde o Evangelho com o resultado do Evangelho. O resultado do Evangelho é assim, transformar as nossas relações, transformar a maneira que eu me relaciono comigo mesmo, a maneira com que eu me relaciono com o próximo, a maneira com que eu me relaciono com Deus. Mas eu percebo que o nosso entendimento, quando ele fica fixo nisso, quando a gente confunde o Evangelho com os resultados dele, a gente tem um relacionamento com o Jesus que é raso, que é superficial. Por quê? Porque ele só toca a minha esperança terrena. A gente percebe isso nos judeus. A esperança de Jesus, a esperança do Messias que viria, precisava tocar a esperança terrena deles. Não era profunda. Agora, quando a gente olha para o Evangelho como significado real, o Evangelho é uma boa notícia de que nós estamos livres da ira de Deus, de maneira muito simples. Mas de maneira profunda, o que o Evangelho faz? O Evangelho resolve o meu problema, primeiramente o meu problema com Deus. O Evangelho vem para me reconectar a Deus. O Evangelho de Jesus vem para mostrar o real problema do ser humano, que é um coração corrompido, um coração que está completamente fora dos planos e daquilo que Deus planejou. Então, quando a gente vê aqueles judeus primeiramente crendo em Jesus, Jesus chega para eles e fala, olha, isso não é suficiente. O que eu quero trazer para vocês aqui é uma jornada. O que eu quero trazer para vocês aqui é um processo. Por quê? Porque o coração de vocês está corrompido. Imediatamente a gente percebe que o coração deles estava corrompido. Por quê? Porque a resposta deles foi essa. Olha, Jesus, eu sou descendente de Abraão. Eu sou descendente de Abraão. Isso me faz ter comunhão com Deus. Jesus fala, olha, todo aquele que tem pecado precisa ser livre. Todo aquele que tem pecado precisa ser livre. Então o que Jesus está falando? O que Jesus está mostrando? Que a profundidade do que eles precisavam entender era muito maior. Então quando eu e você nos deparamos com o convite que Jesus nos faz, a gente percebe que o que Jesus está querendo fazer na minha e na sua vida é muito mais profundo. Jesus não está querendo simplesmente que você deixe de fazer coisas erradas. Jesus não quer que a gente simplesmente deixe de fazer aquilo que Ele não quer que a gente faça. Jesus quer tratar com o nosso coração, com a fonte daquilo que faz a gente fazer o que a gente não deve fazer. Está comigo? Amém? Então quando Jesus, Ele vem, Ele fala, olha, Ele mostra a real condição do coração das pessoas. Ele mostra a real condição do coração do ser humano. E o coração do ser humano mostra que está completamente distante e longe daquilo que Deus planejou. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós não devemos confundir o Evangelho com os resultados do Evangelho.
Os resultados do Evangelho, sim, vão resolver os nossos problemas interpessoais, como eu falei. Mas ele é mais profundo, ele quer resolver o problema do meu e do seu coração. E aí quando você percebe, quando você se deixa, quando você entra, isso para mim é discipulado, quando você entra no discipulado com Jesus e fala, ok, eu preciso mudar de vida, eu percebo que eu não sou nada sem você, Jesus, eu percebo que a minha vida, ela não faz sentido nenhum sem você. Jesus começa a amolecer o nosso coração através do arrependimento, e aí ele começa a mostrar onde o nosso coração tem nos levado. Onde o nosso coração tem levado as nossas decisões a serem tomadas. Onde o nosso coração tem levado a gente interagir com Deus, a gente interagir com a gente interagir com as pessoas. E aí aquilo que era problema realmente para você, você percebe que não era tão grande assim. Ou aquilo que não era para você, não era problema para você, isso sim passa a ser um problema grande. Porque o que Jesus faz? Jesus muda a ótica das coisas. Jesus muda a forma com que você olha para as coisas, para que você interaja a partir da perspectiva dele. Está comigo aí? Então o que Jesus vem fazer? Ele vem mostrar para os judeus que, olha, o teu problema é muito maior do que você pensa. O teu coração está corrompido. E o que eu preciso fazer vai além do que você acha. E é por isso que ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus está falando de um processo. Jesus está falando de um processo. O que eu percebo muitas vezes em nós? E eu me coloco nesse lugar. A gente baseia o nosso relacionamento com Jesus nas experiências externas que acontecem com a gente. Não é verdade? A gente vem para um culto como esse, a presença de Deus maravilhosa no louvor. De certa forma a gente espera que alguém venha, coloque a mão na nossa cabeça, diga aquilo que a gente quer ouvir, ou aquilo de repente que a gente precisa ouvir, chora pra caramba. No final a gente recebe o apelo, ouve a palavra, recebe o apelo, vem e espera que as coisas mudem de maneira externa. Mas não entende que o que Jesus quer fazer, primeiramente, começa dentro de nós. E isso nos leva a um cristianismo que não é de final de semana. Isso nos leva a gente para um cristianismo que é de segunda a sexta. Você percebe que quando a gente começa a falar dessa forma, eu tenho certeza, eu fui muito ministrado por essa palavra antes de estar aqui falando para vocês. Eu percebo que o meu cristianismo de segunda a sexta, ele me mostra muitas prisões que eu não sabia que existiam na minha vida. Prisões do entretenimento, as prisões de relacionamento, prisões em ter que fazer algo, em ter que mostrar algo, em ter que ser bom em alguma coisa. E eu não estou falando aqui, gente, de coisas ilícitas, eu não estou falando de coisas que aos olhos das pessoas ou nós são coisas erradas. Mas elas nos aprisionam diante do convite que Jesus faz. Por exemplo, o que impede você do seu devocional? O que impede você de ser tão intenso no seu cristianismo de segunda a sexta como ele é aqui no final de semana? São prisões da nossa vida que nós precisamos ser libertos. E a única coisa que é capaz de nos livrar dessas prisões é o Evangelho de Jesus. Você pode dizer amém para isso? Mas a gente precisa entender o que Jesus quer fazer. Jesus está fazendo um convite. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas Jesus está fazendo um convite. Ele não obriga, ele fala, olha, é uma escolha. Se você permanecer nas minhas palavras, aí sim você vai ser meu discípulo e isso vai te libertar. O que Jesus está fazendo conosco constantemente é trazendo as nossas vidas, trazendo a minha e a sua vida para um discipulado, para um relacionamento com Ele. E através desse relacionamento você vai ver quem você é de verdade. Você vai ver onde está o seu coração de verdade. Porque muitos de nós tentamos resolver as coisas a partir do nosso entendimento, a partir da nossa ótica.
E aí, sem perceber, você está virando um legalista de si mesmo. Porque aí quando você faz uma coisa certa, sei lá, de repente você conseguiu orar a semana inteira, você conseguiu fazer as coisas certas a semana inteira, e aí você acha que você precisa ser premiado por Deus, porque você foi um cara bonzinho durante a semana. Mas aí quando você não consegue, de repente você fez 5 dias certos, um dia você caiu. Todos aqueles 5 dias não valeram de nada, estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Estou certo. Por quê? Porque a gente está baseando o nosso relacionamento com Deus a partir da nossa performance. E aí eu percebo, eu falo das experiências que eu tenho, tá? Na minha mente santificada, assim, eu vejo, quando eu entro em oração, muitas vezes eu vejo Deus fazendo assim para mim, cara, deixa eu fazer. Deixa eu fazer por você. Deixa eu mostrar o que realmente está errado na sua vida. Deixa eu realmente mostrar o que precisa permanecer e o que tem que sair. E isso, essa ótica, essa visão, vem de nós estarmos sempre querendo nos relacionar com Deus através das experiências, através de maneira externa. E, gente, eu tenho experiência de convertido há muito tempo. Ou mais ou menos convertido. Eu acompanho o que acontece na igreja, vamos dizer assim, há muito tempo. E, cara, a época que a gente está vivendo, talvez seja a época onde a igreja tem mais informação. A gente tem acesso a coisas maravilhosas como nunca teve. Como nunca teve. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar na Alcance, para a gente ouvir o pastor Luciano, bênção, né? A gente tinha que ir lá no Orvalho, baixar as mensagens, já era maravilhoso aquilo. Mas agora a gente tem shots dele, 10 minutos de palavra com o Luciano ali. Cara, você pode ficar o dia inteiro ouvindo aquilo que você é tremendamente abençoado. É ou não é verdade? A gente tem vídeos no YouTube, a gente agora tem o Spotify, glória a Deus pelo Spotify. Se você não usa o Spotify, cara, você tem ali podcast sobre todo e qualquer assunto, cara. Desde se Adão tinha umbigo, até hombridade, feminilidade, feminismo, machismo. Cara, tudo que você precisa, a gente hoje só é ignorante quem quer. É ou não é verdade? Porque você tem acesso assim, ó, muito rápido. E isso é bom, isso é maravilhoso. Mas a maneira de Jesus discipular nunca mudou. A maneira de Jesus transformar nunca mudou. E eu percebo que nós estamos querendo a transformação de fora para dentro, nos enchendo de informação, de conferência em conferência, de culto em culto, de experiência em experiência, achando que isso não vai nos transformar. Mas deixa eu falar, enquanto você não decidir que a palavra que Jesus está falando em João 8,32 seja verdade na sua vida, e você ir para o seu discipulado íntimo com Jesus e realmente abrir o seu coração para Ele, para que Ele mostre o que realmente está errado na sua vida, a informação vai ser só informação. E o que é pior, o nosso cristianismo, aquilo que a gente diz que é verdade, que é bom, que a gente vai ensinar outras pessoas, está baseado somente na experiência externa. Cara, e muita gente está discipulando dessa forma. Muita gente acha que tá bom, que tá legal, que é assim que tem que ser. Vendo de experiência externa, mas nunca entrando, não priorizando fechar a porta do seu quarto e ter um tempo a sós com Ele. E fazer disso uma prioridade na sua vida. Porque enquanto isso não for prioridade, enquanto o relacionamento íntimo com Jesus não for prioridade na sua vida, eu sei que isso é duro, mas é verdade, o cristianismo vai ser só informação para você. Aquilo que Jesus está dizendo na sua palavra vai ser só informação para você, vai servir para encher o seu ego, vai servir para de repente em algum momento fazer com que os seus sentimentos sejam colocados no lugar certo, você vai chorar, você vai falar em línguas, você vai até de repente se mover nos dons, mas corre o risco de no grande dia,
Jesus olhar para nós e dizer assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque o que Jesus quer é uma transformação que vem de dentro para fora. Por que isso é tão difícil para nós? Porque demora. Porque requer investimento, requer tempo. Quando a gente entra nesse lugar, você vai chorar, você vai cair, você vai se olhar no espelho e você vai ver quem você é de verdade. Você vai ver que as suas motivações não eram tão boas assim. E o mais irônico ainda, a gente percebe que é todo dia dessa forma. Quando você acha que está legal, cara, não está. Está longe de estar. A gente estava aqui no MFI, o próprio Farley falou, cara, eu fiquei, meu Deus, se o Farley está desse jeito, imagina eu. O Farley falou assim, cara, eu percebo que eu estou começando no meu ministério. Quando você falou a respeito dos livros que você está lendo, quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, se o Farley está assim, imagina eu. A primeiro momento, mas depois eu falei, cara, ele entendeu. E glória a Deus, porque vai ser sempre dessa forma. Deus é rico em possibilidades, Deus é rico em transformação. E a palavra mesmo diz que enquanto estamos aqui, nós estamos constantemente sendo transformados pela sua glória. Transformados. Nós nunca vamos chegar no padrão. Nós só vamos chegar no padrão quando estivermos face a face com Ele. Mas até lá, nós temos que decidir estar nesse lugar. Nós temos que decidir entrar nesse lugar. De discipulado com Ele. De liberdade por Ele, com Ele. A minha oração para que nessa noite, Deus tire toda a capa religiosa que está sobre nós. Que os nossos olhos sejam descortinados para o verdadeiro Evangelho. Você crê nisso? Essa é a minha oração para essa noite. Olha o que diz Lucas, você não precisa abrir. Lucas no capítulo 4, versículo 18 e 19. Esse é o real sentido da missão de Jesus Cristo. Começando, né? O sentido da missão dele está nisso aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Esses somos nós, gente. Para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável de Jesus. O ano aceitável do Senhor. Então a gente precisa entender que naturalmente, essa é uma herança de Adão, o meu coração e o seu coração é corrompido. Por mais que você faça coisas boas, né, que você tenha obras boas, se elas não forem motivadas por uma renovação do Espírito Santo, seu coração sempre vai se manter corrompido. E o que Jesus faz? O que o Evangelho faz? Ele ressignifica tudo isso e faz com que a gente tenha as nossas obras oriundas do Espírito agora. Você pode dizer amém para isso? Então esse conhecimento, ele leva-nos a Deus, ele nos liberta das nossas limitações. E deixa eu te falar, a gente participa então da natureza divina. Aí sim nós nos tornamos moralmente livres. Nós participamos da santidade e da perfeição de Deus. Isso é o Evangelho, restaurar o meu relacionamento e natureza com Deus. Então, Jesus Cristo chamando a gente para esse lugar de discipulado, para essa jornada, para esse lugar de processo. E à medida que nós entramos, as nossas prioridades mudam, o nosso foco muda, aquilo que a gente tinha por importante agora perde o seu valor. E a vontade de sermos como nosso Senhor toma um lugar certo dentro de nós. Quando Jesus ele fala assim, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas, é uma extensão disso que eu estou falando. Porque o que Deus quer fazer? Ele quer alterar a maneira como você vê as coisas, para que a missão dele seja agora a sua missão. Para que a verdade que é no céu seja agora uma verdade para mim e para você. Então o que é prioridade para você? Construir uma vida aqui, uma vida de felicidade, uma vida de riqueza, uma vida de segurança, tudo isso é lícito. Mas se você não tiver o reino em primeiro lugar,
isso é oriundo de uma vontade corrompida, de um coração corrompido, porque o que a gente tem que colocar em primeiro lugar é a missão de Jesus. E essas demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Você entende isso? Nós temos que colocar o reino em primeiro lugar para que as demais coisas não sejam acrescentadas. Aquilo que é importante para Deus precisa ser importante para mim. Mas pela nossa natureza nós não vamos acessar esse lugar, porque o nosso coração é corrompido. A gente precisa ser constantemente lavado e remido pelo sangue de Jesus, num lugar secreto, para que aí então Ele venha constantemente e mude, e lave os nossos olhos, e abra os nossos olhos, e nos coloque constantemente em um lugar de arrependimento, para que aí sim eu possa desfrutar deste lugar, onde o reino de Deus vem em primeiro lugar, e as demais coisas nos vão ser acrescentadas. É fácil ver nesse lugar? Não é. É uma decisão contínua, é uma decisão diária. Mas conforme você entra nesse lugar, Deus vai te dando testemunho. Deus vai fazendo você olhar da onde Ele te tirou, e aí você tem cada vez mais motivação para se manter nesse lugar. Eu lembro quando eu cheguei aqui na Alcance, eu estava vivendo uma vida completa, muitos sabem da minha história, eu estava vivendo uma vida completamente longe dos caminhos de Deus para mim. Eu não achava que tinha mais sentido ser crente, porque eu achava que ser crente era era horrível. Eu achava que ser crente não tinha graça nenhuma. Eu falei, cara, como que eu vou viver uma vida legal, uma vida de satisfação, uma vida de alegria? Como que eu vou gastar minha juventude em coisas bacanas sendo crente? Indo dormir cedo, saindo do culto e comer pizza e dormir. Cara, e naquela época eu não namorava, pior ainda, porque as minhas experiências em relacionamentos amorosos eram, você já pode imaginar como é que era. E eu pensava, se eu vou ter que namorar uma crente, eu vou ter que fazer tudo certinho, Eu estou sendo sincero, era difícil para mim pensar dessa forma. Mas quando eu entendi que eu precisava deixar que os pensamentos de Deus fossem os meus pensamentos, Ele começou a me mostrar valor nessas decisões. Eu comecei a perceber a pureza que existia viver nesse lugar. E hoje, o meu argumento para isso é, por que eu perdi tanto tempo? Por que eu não gastei os melhores anos na minha vida para Deus? Deixa eu dizer para você aí que de repente fala, cara, eu não tenho testemunho, porque eu sempre vivi uma vida quadradinha aqui, eu nunca fiz nada de muito diferente. Deixa Deus te mostrar valor na tua pureza, porque isso vai fazer muita diferença lá na frente. Deixa Deus guardar o seu coração, deixa Deus guardar a sua virgindade, deixa Deus guardar a sua pureza. De repente não faz sentido para você agora e você está sofrendo por isso, isso faz parte do processo, nós precisamos sofrer por isso. Mas isso vai fazer muito sentido para você lá na frente. E o fato de você se guardar vai fazer com que você não colha coisas ruins. Porque você olha para mim, cara, o Marcelo é pastor, Cara, muito do que eu fiz lá atrás eu colho até hoje. Muitas das coisas erradas que eu fiz, do tempo que eu perdi, eu colho até hoje. Graças a Deus que os meus pecados Ele não se lembra mais, mas tudo aquilo que a gente plantar, pode ter certeza, a gente vai colher. Pode ter certeza, a gente vai colher. Então, de repente, você está aqui, nesse lugar de pureza, guarda esse lugar, porque isso vai fazer diferença na sua vida lá na frente. Você pode dizer amém para isso? Olha só o que diz Efésios 2, de 1 a 6. Se puder colocar aqui para mim, por favor. Efésios 2, de 1 a 6. Juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Você pode aplaudir Jesus por isso, cara?
Enquanto você corre atrás de uma liberdade fora dos padrões de Deus, você nunca vai encontrar satisfação para a sua vida. Nunca. Enquanto você corre atrás de argumentos, de circunstâncias que validem o teu desejo de ser livre de tudo e de todos, você nunca vai encontrar satisfação na sua vida. Você nunca vai encontrar uma força que te dê razão para isso. Mas quando você decide ser livre diante dos padrões de Deus, ser livre para aquilo que Deus te propõe, Ele te dá as condições para você ser o que deveria ser. É louco isso, não é? Eu acho isso muito doido, cara. Porque, cara, eu tentava fazer, não conseguia, nunca me satisfazia. Mas quando eu deixo Ele fazer, eu não preciso fazer muita coisa. A graça dEle atua pela minha vida. A graça dEle me dá poder, a graça dEle me cobre. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. Não é o que eu quero fazer, é o que Ele quer fazer através de mim. E aí eu condiciono as minhas atitudes, os meus pensamentos nesse lugar. E eu decido por esse poder. Eu decido por essa graça, por essa misericórdia, que se renova todos os dias na minha vida. Aí sim eu posso ser santo, eu posso ser irrepreensível. Eu posso fazer as coisas certas de acordo com a vontade dEle. Eu posso viver a minha vida como Ele planejou. E cara, não há nada nessa vida, não há nada nesse mundo que se compare a viver os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. Você pode dizer amém para isso? Para a gente entender melhor a liberdade, eu quero dividir em duas questões aqui, para a gente poder interagir melhor. E tem a ver com escolhas e tem a ver com consciência. Escolhas. Perceba que no texto, Jesus, ele chama, como eu falei no início, né, ele chama os seus ouvintes a uma escolha. Olha, se vocês permanecerem, é uma opção. O que nós escolhemos decidir diante das propostas que são feitas para nós, elas vão definir a nossa caminhada. Então, aquilo que você escolhe define quem você vai ser. Aquilo que você escolhe define aonde a sua vida vai te levar. Todos os dias nós somos colocados diante de escolhas, na verdade, sejam escolhas simples ou complexas. Mas todos os dias nós temos que decidir algo. Todos os dias nós temos que decidir algo. Agora, as escolhas, querido, presta atenção nisso. As escolhas, elas são compatíveis com quem nós somos de verdade. As escolhas, elas são compatíveis com quem você é dentro de você, não necessariamente com o que você faz externamente. As escolhas, elas são compatíveis com aquilo que você é por dentro. Adão, ele foi criado a partir da natureza de Deus. Amém? A verdade da essência dele na criação era boa. Mas quando ele escolhe, Deus deu poder, Deus deu livre-arbítrio para ele, deu poder de escolha para ele. Quando ele escolhe a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão cai e ele morre espiritualmente. E a partir dele, nós continuamos com o nosso poder de escolha, com o nosso poder de livre-arbítrio. Mas se as escolhas sempre são compatíveis com quem nós somos, em Adão as nossas escolhas sempre vão tender para um lugar ruim. Você entende isso? Então em Adão, o poder de escolha dele em Deus era perfeito, ele tinha a natureza de Deus com ele. Ele podia escolher a partir da bondade de Deus. Mas quando ele decide, ele escolhe, ele tinha o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio para isso, para que nós nos relacionássemos com ele em amor, não por obrigação. Quando Adão escolhe a árvore de conhecimento do bem e do mal, ele cai. A conexão, a natureza que ele tinha com Deus é perdida. E agora, nós, a partir de Adão, passamos a ser seres corrompidos, seres que nascemos em pecados. Então o nosso poder de escolha não está mais na bondade de Deus. Você entende isso? Então a minha, a sua escolha fora do padrão de Deus sempre vai tender para o mal, sempre vai tender para o pecado, sempre vai tender a fazer o que você não quer fazer. Sempre. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Lembra que eu falei do entendimento mais profundo a respeito do pecado? Ele não é necessariamente o que a gente faz, ele é mais profundo, ele é o que a gente é. Então quando a gente julga pelas respostas dos judeus no texto, a gente percebe que o poder de escolha deles era corrompido. O poder de escolha da escolha dos judeus estava baseado nas experiências religiosas que eles tinham.
O poder de escolha corrompido dos judeus mostrava isso para Jesus. A natureza corrompida, fica muito claro no texto, a gente percebe a natureza corrompida dos judeus. Olha o que Paulo diz em Romanos 7, 16, 20. É um texto muito conhecido, se você puder colocar para mim, Romanos 7, 16, 20. Ora, se faço o que eu não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E lá no final ele fala, quem me livrará dessa realidade? Se a gente para por aí, a gente pensa, meu Deus, estão todo mundo perdido, né? Vão todo mundo para o inferno agora, já era, não tem escapatória. Mas Deus pensou nisso muito antes da gente sequer ser concebido. Deus já pensou nisso, já preparou o cordeiro para nós. E aí Jesus morre naquela cruz por isso. Para que através dele o nosso poder de escolha seja renovado. Você entende isso? A partir de Jesus, o nosso poder de escolha é renovado. Mas a gente precisa aceitar o fato de que muitas vezes as nossas escolhas são equivocadas. O nosso poder de escolha, naturalmente, nunca é bom. E a gente precisa prestar atenção nisso, cara, porque onde você baseia as suas escolhas, as escolhas que você toma, as decisões que você toma? Porque muitas vezes a gente passa por circunstâncias, a gente passa por algo errado, a gente sabe como solucionar aquele problema, e a gente cai de novo numa situação onde a gente vai ter que decidir fazer algo, e porque você já está vacinado, porque você já é um cara maduro, porque você já sabe como é que funciona a vida, porque você estudou, porque sei lá, você toma a decisão, e a decisão está errada. E a decisão vai te levar para um lugar distante da vontade de Deus para você. Sabe onde que você tem que tomar a decisão? Nos joelhos dobrados. A gente tem que entender que o nosso poder de decisão não é bom. As escolhas que você faz para a sua vida, as pessoas com quem você quer caminhar, aquilo que você quer fazer, a profissão que você quer seguir, o ministério que você vai ter, muitas e muitas vezes vai estar baseado em algo que você vê, em algo que você sente. Cara, o que a palavra diz a respeito dos nossos sentimentos? Enganoso é o coração do homem. O meu coração e o seu coração nos engana a todo tempo, nos prega uma peça a todo tempo. Então, a gente precisa fazer com que o nosso poder de escolha seja renovado. E você nunca vai ter o teu poder de escolha renovado se esse poder de escolha não for tomado de joelhos no chão, no lugar de oração, no lugar de conexão com Deus. Por mais simples ou complexo que seja o que você está passando na sua vida, cara, não toma essa decisão sem antes consultar a Deus, se antes não consultar o que a palavra diz a respeito disso. Porque é isso que a gente vê isso né, na nossa geração como cristãos jovens. A gente vê jovens que se acham autossuficientes, que sabem o que fazer, como fazer, onde estar, a hora que quer estar. E às vezes usam Deus nisso, relativizam as escrituras, pegam o que é bom, aquilo que serve como consolo para aquele momento, mas aquilo que é correção, aquilo que é exortação, deixa de fora. Porque eu sei o que eu preciso fazer. Eu já passei por isso, pastor. A gente vive num conflito em muitas vezes saber com quem a gente quer se relacionar, né? Para ter um bom casamento, para ter um bom relacionamento. E muitas vezes o nosso poder de escolha por essa pessoa está equivocado. Por quê? Está baseado em experiências emocionais, em limitações emocionais. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que, as escolhas que você fez lá atrás, elas servem de bagagem para a tua alma. E quando você menos perceber, você vai estar tomando decisão baseado no emocional. Baseado nas suas ausências emocionais. Nunca no propósito.
E às vezes o propósito de Deus parece ser uma coisa assim, putz, está totalmente fora do que eu acho que tinha que ser para a minha vida, Deus. Por quê? Porque você não gasta tempo em oração. Porque você não gasta tempo procurando saber o que Deus diz a seu respeito nas Escrituras. Não em conceitos filosóficos, não em conceitos humanos, humanistas que nos cercam hoje de maneira intensa. Precisamos voltar para a palavra, voltar para um lugar de oração, para ter o nosso poder de escolha renovado. Você pode dizer amém para isso? O nosso poder de escolha precisa ser constantemente renovado, porque a nossa natureza é corrompida. Mas em Jesus, através do Evangelho de Jesus, a nossa natureza é restaurada em Deus. E nós temos acesso, você tem acesso a isso. Mas você precisa tomar decisões em fé. Você precisa fazer com que a sua fé determine os seus caminhos. Não o quanto você sofre ou deixa de sofrer, o quanto é difícil, o quanto é fácil. Porque, cara, tudo passa, tudo muda. Dos seus 20 aos seus 30 anos, você vai mudar de ideia a respeito da vida mais 1 milhão de vezes. E a decisão que você está tomando hoje, ela vai mudar o seu futuro. Assim, eu posso dizer que a decisão que você toma com 20, 21 anos, ela vai fazer muita diferença quando você tiver seus 30, 31. Então, cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as escolhas que você faz hoje. Hoje a gente precisa de 10 minutos para fazer, com o perdão da palavra, para fazer uma cagada na nossa vida. Em 10 minutos você destrói o propósito que Deus tinha para você. Quem tem ouvidos, ouça. Que diz o Senhor. Não é verdade? 10 minutos, às vezes menos, cara. 3 minutos. 3 minutos você acaba com a tua vida. Você acaba com a tua vida e com a vida de outra pessoa. Eu não estou falando aqui que não existe regeneração, que não existe perdão. Claro que existe. Mas se você pode viver um propósito muito bem definido por Deus, por que você vai jogar isso fora? Por que você vai jogar isso fora? Se Deus tem algo definido para você hoje, por que jogar isso fora? Por 3, 4, 5 minutos de prazer? A decisão que você toma hoje vai influenciar o resto da sua vida. Pense nisso. Pode ser que isso não esteja fazendo muito sentido para você agora, mas pensa nisso, por favor. Ora em pensamento aí para que o Espírito Santo convença você. Ele tem o poder de convencer, amém? Segundo ponto é consciência. Tem um teólogo que eu leio bastante, ele chama Kevin Young. Ele é um teólogo americano e ele fala o seguinte sobre a consciência. Consciência é a faculdade que Deus colocou em nós para que nós conheçamos e para que possamos discernir o certo do errado. Vou repetir. Consciência é a faculdade que Deus colocou em nós para que nós conheçamos e para que nós possamos discernir o certo do errado. E o Espírito, ele age através e nos influencia a nossa consciência. Os puritanos, eles diziam que a consciência é o espião de Deus e o superintendente do homem. A consciência é o espião de Deus e o superintendente do homem, diziam os puritanos. Nós precisamos dar valor ao que a nossa consciência está mostrando para nós. A consciência ela não vai ser o agente final, não vai determinar o final, mas ela vai dizer muito de como está o nosso coração, de como está o nosso poder de escolha. A sua consciência, ela é influenciada diretamente pelo ambiente que nós somos criados. Então, se você foi criado num ambiente onde você foi subjugado, se você foi criado num ambiente em que você foi maltratado, se você foi criado num ambiente onde você onde você teve uma boa educação, tudo isso vai influenciar a sua consciência. Tudo isso, a nossa bagagem de vida influencia a nossa consciência. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Tito, capítulo 1, versículo 15, por favor. Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros,
Mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Uma consciência corrompida que não consegue discernir entre o certo e o errado. Então, o que acontece quando uma consciência é corrompida? Aquilo que é mal, aquilo que é ruim, nós vamos achar que é bom. Aquilo que não faz bem para a sua vida, aquilo que está entrando pelos seus olhos e tua consciência está aprovando, é ruim. Por quê? Porque a tua consciência está corrompida. E isso é fato para nós. Eu não quero entrar nesses pormenores, a gente pode conversar pessoalmente sobre isso depois. Mas o que está entrando pelos seus olhos? Eu fiz uma pergunta aqui alguns cultos atrás. E perguntei, cara, quantos capítulos da Bíblia será que a gente já leu esse ano, né? Todo mundo aqui, com certeza a grande maioria que fez aquele projeto de ler a Bíblia todo, o ano todo, né? Ou não, vou ler a Bíblia em 6 meses esse ano. 1º de janeiro, eu vou ler a Bíblia, eu leio o Velho Testamento 2 vezes e o Novo 3 vezes em 2 semanas. Eu fiz uma resolução aqui esse ano, Chega agora, nós estamos quase na metade do ano, como que está a tua resolução? Mas deixa eu te perguntar, quantas séries no Netflix você já viu esse ano? Quantas maratonas você já fez? Tem uma parada, eu fiquei constrangido por isso, cara. Tem uma parada no Instagram que ele mede o tempo que você gasta lá. Cara, quantos stories você vê por dia no Instagram? Em nome de Jesus, agora o único story que você vê é do Alcance Jovem em Pinhais. Durante a semana. São coisas lícitas, coisas boas que, né? Mas, cara, a nossa consciência está corrompida porque é muita coisa do que é contrário ao que a palavra de Deus diz. Está entrando na sua vida e está formando os seus pensamentos, você nem percebe. Você acha que eu sei separar as coisas, pastor. Eu sou inteligente. Eu sei o que é bom e o que é ruim para mim. Olha o que a Bíblia diz, uma mente corrompida não sabe discernir o que é bom e o que é errado. É a Bíblia que está falando, não sou eu, cara. Você pode achar, pô pastor, você está sendo quadradão aí, mas nada a ver isso que você está falando. Cara, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Eu acredito que a gente tem que chegar num lugar, e eu não quero, falei que eu não quero entrar nesses pormenores. Ah, pastor, pode isso, não pode aquilo, posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Cara, cansei já disso. Por quê? Porque a gente não chega no lugar e pergunta para Deus. Você já convidou o Espírito Santo para assistir a série que você está assistindo? Você sabia que o Espírito Santo é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, ele está no lugar que você está? Aquilo que você está assistindo agrada o Espírito Santo? Aquilo que você vê sozinho. Você teria coragem de agora ligar o seu celular e mostrar a todo mundo as fotos que estão aí dentro dele? E a gente se engana, você percebe? Cara, não quero trazer peso de culpa para ninguém. Sem querer, querendo. Mas pensa, a gente acha que engana alguém. Não engana, cara. Não engana ninguém. Não engana ninguém. O Espírito Santo está constantemente ao nosso lado tentando. E aí a gente não entende por que algumas coisas não acontecem. Porque, cara, Deus é justo, a sua palavra. E Ele te ama tanto, mas Ele te ama tanto, que Ele não vai deixar você acessar alguns lugares nele sem que antes você resolva esses pormenores na sua vida. A gente tem que ser maduro, cara. A gente tem que acordar para o que a Bíblia está dizendo. Entender que nós não estamos fazendo um convite para você ser um cara quadrado. É um convite da Bíblia para que a gente acesse um lugar de santidade. Isso nunca vai mudar. Esse discurso da Bíblia nunca vai mudar. A própria palavra diz que são chegados tempos em que isso ia fazer coceira no ouvido de alguns. E a gente já vive isso hoje. Mas glória a Deus que nós somos remanescentes, amém? Você pode dizer amém para isso? Somos remanescentes, vamos viver o que a palavra está dizendo. E se isso está sendo duro para você, dê glória a Deus, porque era isso que Jesus fazia. Se a palavra não for dura, ela não transforma, ela não extrai de nós o que está errado. Você entende isso? Então a nossa consciência também precisa ser renovada. Você não precisa abrir, olha o conselho que Paulo dá para Timóteo em 1 Timóteo 1,5. Paulo está falando para Timóteo, o objetivo desta admoestação, dessa correção, é o amor
que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Aí no versículo 19 ele diz assim, ó, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então é possível que a minha, a sua consciência faça com que a gente perca, cara, a nossa salvação. Faça com que a gente perca o bem mais precioso que Deus nos deu. Porque a nossa consciência nos engana. Quando ela tinha que estar ali para nos alertar e falar, olha, isso aqui não é bom, cara. Esse caminho é errado, essa decisão que você está tomando. Quantos não... Cara, se a gente for listar aqui, quantas vezes você não passou por isso? Isso aí vai dar ruim, velho. Vou clicar aqui, velho, vai dar ruim. Já era. Cara, tá muito tarde, velho, preciso dormir, amanhã preciso acordar cedo, cara, vai dar ruim se eu ficar conversando com você aqui, velho, agora, preciso dormir. Ah, não, vamos ficar mais um tempo. Cara, meu pai falou para eu não fazer isso, velho, vai dar ruim esse negócio aí. Ah, não dá nada, vou fazer isso aqui. Depois eu peço perdão. E assim, ó, sucessivamente, você vai, a tua consciência, você vai dizendo não para ela, e ela vai sendo cauterizada, e aquilo que não era bom, aquilo que era ruim, aquilo que é mal, passa a ser bom. E aí a gente usa do argumento, não, eu sou inteligente. Eu sei separar as coisas. Eu sou maduro. Eu tenho uma fé madura. E aí eu percebo que o discurso de alguns líderes enaltece esse tipo de comportamento, cara, fazendo com que a graça maravilhosa de Deus, que é um combustível para que a gente não erre, que a gente não peque, ela transforma a liberdade que Deus nos dá em libertinagem. Vivendo de perdão em perdão, e a gente acha que isso é evangelho. Vivendo uma vida completamente longe dos caminhos de Deus, dizendo que é crente. Porque Deus me perdoa e a graça dele me alcança. E eu boto uma camiseta longa aqui, tá, e sou worshipeiro. Cara, você vai pro inferno, me desculpa. Verdade. A gente precisa ter a nossa consciência renovada, cara. A gente precisa deixar o Espírito Santo fazer isso por nós. A gente precisa que a nossa consciência se mantenha boa diante dele. Fica muito claro que através da exortação de Paulo para Timóteo, que a nossa consciência precisa não apenas ser valorizada, mas ser levada cativa à cruz de Cristo. Você precisa levar a sua consciência cativa à cruz de Cristo. Saiba que sempre que você olhar para você mesmo, muitos de nós temos uma consciência muito sensível e a nossa consciência às vezes nos trai, né? Ela sempre está dizendo que a gente está errando, que a gente está errando, que a gente está errando, e isso também é perigoso. Toda vez que você olhar para você, olhe 10 vezes para Jesus. Toda vez que você olhar para um erro que você cometeu, olhe 10 vezes para Jesus. Não decida ficar nesse lugar, mas decida levar esse lugar cativo à cruz de Cristo, porque Ele tem perdão disponível para nós, sim. Mas nós temos que entender que nós não precisamos viver neste lugar. Deus tem coisas maiores para nós. Você é chamado para ter uma consciência limpa e não inexistente. Paulo, em 1 Coríntios 4,4, ele diz isso. Ele se orgulhava porque a consciência dele era limpa. Ele não estava dizendo que ele não pecava, mas que ele vivia uma vida de constante arrependimento, de fé em Jesus. Ele confessava olhando para a cruz, assim que o pecado batia a sua porta. E assim que a vida cristã deve ser. Uma vida de constantemente arrependimento. Cara, eu fico muito impressionado se você não teve essa experiência de ler, ou de... Primeiro ouça, depois leia o livro.
Até que nada mais importa, do pastor Luciano Subirá. E depois leia o livro. É impressionante, cara, como um homem que viveu tantas coisas em Deus, que viveu tantas maravilhas, que presenciou tantos milagres, que já tinha uma vida a ser seguida, era um homem, um ministro de Deus. Ele olha para dentro dele e ele percebe que Deus leva a este lugar, ele percebe que ele não tinha nada ainda, que a vida dele era miserável diante de Deus. Eu falo, meu Deus, eu preciso disso, nós precisamos entrar neste lugar. De constantemente arrependimento, para que a gente tenha sempre a noção daquilo que Deus quer e não daquilo que eu quero. Vocês estão muito quietos. Amém, gente? Hebreus 9:14 diz assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. A gente vai ter uma parte 2 dessa palavra. Nós somos libertos para quê? Hoje nós falamos que nós somos libertos do quê? Nós vamos falar que nós somos libertos para quê? O Diego me abençoou com uma foto. Eu estava fazendo essa palavra, não sei porque eu vi, e você postou uma foto do servo da orelha furada. Eu falei, cara, me deu o start para o final dessa mensagem aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos e só escutasse o que eu tenho para te dizer agora. Cara, eu creio que o Espírito Santo está movendo neste lugar, e eu queria que você não ficasse alheio a isso. Muitos de nós estão tendo o seu poder de escolha renovado nessa noite, muitos de nós estão tendo a sua consciência renovada nessa noite. Porque Deus trouxe você aqui, não para dizer, para te culpar, para dizer que você está vivendo uma vida miserável, de repente por mais que você esteja vivendo, mas para dizer para você que tem muito mais. Que tem um lugar de missão para a sua vida, que tem um lugar de resultado da sua fé, que tem um lugar onde você vai ser referência, não apenas para a sua vida, mas para outras pessoas. De repente tudo que você viveu, te trouxe a esse lugar, para que Deus pudesse dizer para você, olha filho, eu quero te fazer... Filho e filha, eu quero te fazer livre de verdade. Eu quero que você seja liberto das prisões que o pecado te colocou. Eu quero que você seja livre do poder de influência do mundo e das pessoas. Porque eu quero influenciar o seu poder de decisão. Eu quero influenciar o seu poder de escolha. Eu quero renovar a sua consciência que está cauterizada. De repente você tem dito sim para muita coisa, achando que isso é bom, mas na verdade isso é mal. E o Espírito Santo está trazendo isso ao seu coração nessa noite, porque Ele quer renovar a sua consciência, Ele quer renovar o seu poder de escolha e de decisão. No livro de 1 Coríntios 7:22 diz assim, pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. É escravo de Cristo. Nessa noite, através da redenção, Jesus está tirando você da escravidão desse mundo, para levar você para uma escravidão para Ele mesmo. Mas a escravidão de Cristo é por amor. A escravidão de Cristo é para te dar uma vida, e uma vida em abundância. A escravidão de Cristo é para dar sentido para a sua vida. A escravidão em Cristo é para te colocar no lugar certo, é para renovar o seu coração, para dizer que a sua vida tem jeito sim. A sua vida tem jeito sim. Você não é os erros que você comete. Você não é os pensamentos maus que você tem. Jesus está nos convidando nessa noite, para uma verdade que nos liberta, para uma verdade que nos transforma, para uma verdade que nos faz discípulos.
para uma verdade que diz quem nós somos de verdade, o que nós temos que fazer de verdade. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, faz a tua boa obra nessa noite. Espírito Santo, flua com graça, com juízo, com poder, com misericórdia, com verdade, com amor. Espírito Santo, nos convence do pecado, nos convence da justiça, nos convence do juízo. Espírito Santo, encontra disponibilidade aqui nessa noite. Espírito Santo, encontra disponibilidade nos nossos corações. Espírito Santo, nos leva a um lugar de arrependimento. Espírito Santo, nos leva a um lugar de transformação. Espírito Santo, nos fala o que é liberdade de verdade. Transforma as nossas vidas, Espírito Santo. Transforma o nosso coração de pedra, que não enxerga as coisas como elas deveriam ser. E nos ajuda a julgar as coisas de maneira espiritual e não carnal. Ajuda, Espírito Santo, a cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, a enxergar a verdade, a enxergar a razão que o Senhor tem tanto nos comunicado e nos levado. Querido, levante as suas mãos em sinal de disponibilidade agora. Peça para que Deus haja com graça sobre a sua vida e te convença das mudanças que precisam acontecer na sua vida, para que Ele seja de fato o Senhor da sua vida.